André, tem uma pergunta aqui que eu acho que também a gente acabou conversando sobre. Ó, é assim, ó, eu gostaria de saber sobre os valores de referência dos resultados dos exames, se temos que seguir as referências ou se tem um padrão ouro que já ouvi falar. Hum. Sempre que você vai solicitar um exame, vem escrito, né, no, no resultado que o laboratório emite, qual a referência que eles utilizaram. Isso é muito importante, uma pergunta excelente. Uhum, Deve ser utilizado o valor de referência que vem no exame, porque às vezes pode variar de técnica para técnica, de um laboratório para outro laboratório. Então, às vezes eu tenho várias formas de dosar o mesmo parâmetro, por uhum, exemplo. E cada laboratório vai usar um determinado método específico que é padronizado para aquele valor de referência que consta no laudo do técnico que fez a análise. Então, é uhum, muito importante eu não pegar esse parâmetro e extrapolá-lo para um parâmetro de referência, né, um valor de referência de um outro exame, de um outro laboratório ou até de um artigo científico que eu esteja lendo. Porque, às uhum. vezes, a técnica de análise foi diferente. Então, tem até a B12 que a gente estava comentando, tem laboratórios, por exemplo, que consideram essa faixa diferente do que a gente estava comentando. Não é de 200 a 900, tem faixas mais curtas, dependendo da técnica, que vai de mais ou menos 300 até 750, 800. Então, sempre a gente compara o resultado com o valor de referência que veio no exame. Então, ali no laudo técnico que você está recebendo, Uhum. Legal. E aí, tá? pode falar, Aí, pode falar. em relação ao padrão ouro, tem padrões ouro de técnicas de análise, mas não padrão ouro de referência. Cada referência é exclusiva para um método de análise. E Uhum. dentro dos métodos de análise, nós temos os padrões ouro para aquele parâmetro bioquímico. Legal. É bem importante essa discriminação. E aí, puxando um pouco de uma coisa que você já falou antes, né? A gente olha a referência, mas a gente tem que considerar, mesmo estando dentro da normalidade, né? Em que parte dessa referência, dessa faixa que o indivíduo se encontra. Pensando de novo, no atleta de alto rendimento, se ele estiver numa faixa muito inferior, né? Próximo do limite inferior ali, ele pode ser um indivíduo que está ali experimentando queda de desempenho. A gente tem que, na verdade, ver isso na resposta dele do treino, Na prática. da E competição. também considerar a individualidade de cada um. Por Uhum, exemplo, a minha B12, vou falar de mim. Então, a minha B12, ela é cerca mais ou menos de 320, 350. Ela está mais próxima do limite inferior. Tô deficiente? Não tô deficiente. É um motivo para se preocupar? O que eu preciso olhar? O meu histórico. A minha B12 sempre esteve nessa faixa de normalidade, entre 320 e 350. Então, pelo histórico de exames que eu faço periodicamente, eu sempre vejo que ela está ali. Então, eu não considero uma caminhando para a insuficiência, mas é o padrão de normalidade daquele indivíduo. Então, o uhum, que eu posso agregar no meu diagnóstico nutricional? Fiz um primeiro exame, eu posso solicitar os exames anteriores, caso haja, ou pedir com uma maior periodicidade, não só a dosagem do micronutriente, mas dos outros metabólitos ou da série vermelha do exame, para uhum, ver se isso está comprometendo outras áreas também. Então, outros parâmetros também estão comprometidos, ou se isso é só a normalidade daquele indivíduo. Então, ele tem uma B12 naturalmente mais baixa, só que isso é normal porque ela segue uma constância. Ou não, eu estou analisando o histórico, ele costumava ter uma B12 de 700, caiu para 500 e agora está 200. Pô, aí é um alerta, é algo para eu me preocupar. sim, legal, é. Muito legal isso, porque a gente tem que olhar, então, na verdade, o histórico da pessoa e não só um retrato, né? Que o exame vai dar só um retrato, né? Uma foto, É, né? exatamente. O Muito exame ele é transversal. uma foto daquele momento, Uhum, de como estava a situação naquele momento. Por isso que é importante tudo que foi trabalhado na aula dos erros, a gente trabalhou um pouco dos erros uhum. pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. Por isso que é importante compreender esse momento em que a foto foi tirada. Então, meu paciente